O rei Davi, no Salmo 19, ele nos ajuda a ter um discernimento, não é? Em relação ao que João fala na sua primeira carta, no capítulo 1 e no capítulo 3, não é? O que João fala lá? No capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No capítulo 1, versículo 8. No capítulo 3, quer dizer, quem disser que não é pecador, mentiroso é. Não é? Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No capítulo 3, no versículo 9, ele fala exatamente o contrário e cria uma certa confusão em algumas pessoas. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Mais acima um pouquinho ele fala, no versículo 6 do capítulo 3, ele fala: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, afinal de contas, nós temos pecado ou não temos? Aí o rei Davi, no capítulo 19, não é? No Salmo 19, ele fala: Senhor, me livra dos erros que eu não conheço. E depois ele pede, não me deixe cometer os pecados intencionais. Olha aí, 2 tipos de pecado, para a gente poder entender lá no Novo Testamento o que João está falando na sua primeira carta. Nós temos o pecado, muitos dos quais não conhecemos, vamos conhecendo ao longo da vida e evitando. Mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente não conhece, não sabe, e a gente faz sem querer. Então todos nós somos pecadores. Sim, capítulo 1 da carta ao 1 João está correto. Quem disser que não tem pecado, mentiroso é. Realmente, mas o pecado que a gente não conhece. Agora, quem é nascido de Deus não comete mais o pecado intencional. Olha o discernimento. O pecado que a gente sabe que é pecado, que a gente delibera pecar e a gente peca intencionalmente, é esse que quem é nascido de Deus não tem mais. Essa vontade de vingança, de ir à forra, passa, Deus nos liberta. Então, percebem o discernimento? Você tem pecado, sim. E à medida que você vai tomando consciência de cada pecado que você ainda tem, você vai eliminando ele. É um processo de santificação. Agora, aquele pecado que você deliberadamente, premeditadamente, você comete, esse nós não temos mais. Deu para discernir? Entendeu? A palavra de Deus precisa do Espírito Santo para nos dar esse discernimento. Ele que me deu, e ele dá para quem pede. Para você aí, que pensa que é só eu que tenho, não. Se você entrar no teu quarto e pedir discernimento, está lendo a palavra, não está entendendo, você recebe pela tua fé, na hora, o discernimento. Amém? Então, ficou bem claro quando que a gente tem pecado e quando que a gente não tem mais pecado. Você que é nascido de Deus não tem mais o pecado intencional, mas ainda tem o pecado que sem querer você comete. Você não sabe que é pecado, de repente fica sabendo, e aí você entra naquele exercício de eliminar esse pecado. Porque você é nascido de Deus, você teve conhecimento, é pecado, eu não quero. Aí você entra no processo de eliminação. O Espírito Santo está dentro de você
para te ajudar a eliminar esse pecado. E eu continuo pecando? Os pecados que ainda existirem, que você não tem conhecimento, sem querer você vai continuar pecando sim. Mas sempre ao tomar conhecimento, elimina pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você te ajudando. Amém? Glórias a Deus, discernindo a palavra de Deus para poder crescer espiritualmente cada vez mais e chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Abraço do pastor Leonardo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos em frente. Aleluia!